Onde quer que ela vá, ela transforma o mercado de arte. Fundadora da Arte Rio, foi responsável por impulsionar o cenário artístico nacional, criando conexões importantes com o mercado internacional. Durante um período que morou em Portugal, deixou sua marca agitando o mercado de arte local. Agora, para nossa felicidade, está de volta no Rio de Janeiro. Ela já chegou chacoalhando e trazendo os novos projetos que certamente darão o que falar. Elis Valadares com a gente hoje aqui, estreando o nosso podcast. Gente, que bacana essa introdução. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Obrigada por essa linda introdução, muito legal. Honra toda nossa. A gente estava muito feliz e muito ansiosa de você topar ser a nossa primeira convidada. Gente, como não topar, né? Verdade. Não. Eu nem imagino você não topar, porque assim, sei lá, a gente se conhece há quanto tempo? 2, 3 meses, mas parece uma vida. Acho que é um pouquinho mais, acho que uns 6 meses. Né? Acho que a gente efetivamente se conheceu, se conectou na edição pop-up da Casa 70. Exatamente. Em abril. E aí, um pouquinho antes, a gente se conectou. Eu já conhecia o trabalho de vocês, eu devo dizer que eu já vim. Eu sempre faço essa pesquisa, né? Fico fuxicando o mercado de arte, então eu já via, assim, desde o início da trajetória de vocês. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui nessa primeira oportunidade com vocês. Espero que seja. A gente do outro lado, né, como entrevistadora, também pra gente é novo, tá, Elia? Estreando, né? Não, e é legal que isso, né? Vocês circulam no mercado de arte, da moda, e agora aqui, né, inovando com o podcast. Muito legal, tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tá muito animada, assim. Esse podcast, a ideia é exatamente trazer pessoas criativas de diferentes áreas, ou pessoas que trabalham em áreas de criação, e vocês já com uma estrada enorme no mundo da arte. Você chegou quando no Rio de novo? Então, assim, eu fiquei quase 6 anos em Portugal, né? Foi, assim, para mim, uma experiência muito enriquecedora. Eu sempre quis, desde a minha vida inteira, eu quis morar fora. E esse projeto ele foi sendo adiado porque a minha vida não é assim, tão simples e tão resumida como a gente falou aqui, né? Não, nunca é. Nunca é, eu acho que de ninguém. E aí eu fui adiando por inúmeras questões e uma hora eu realmente falei, não, eu acho que está na hora de eu dar esse salto na minha vida, expandir os meus horizontes. E aí em 2018 eu resolvi fazer essa viagem e essa experiência que realmente foi demais. E aí, em determinado momento, eu falei, gente, eu também preciso voltar e arrumar a casa. Não que eu tenha abandonado a minha vida lá, porque depois do momento que você sai, você abre, assim, muitas possibilidades e, assim, eu sou muito feliz com a forma que eu fui recebida em Portugal. Em Lisboa, mais precisamente, né? Antes de pandemia, que eu nem gosto de falar esse nome, aliás, acho que ninguém. E aí, assim... A pandemia você estava lá, então? Eu estava lá. A pandemia inteira lá. Tava lá. Não, inteira não, porque assim, depois de um determinado momento, quando abriram as fronteiras, eu acabei ficando um pouquinho aqui, com família, depois voltei, né, enfim. E aí eu voltei pra cá, pro Rio, assim, fazendo essa ponte Lisboa-Rio de Janeiro, mais definitivamente, em setembro do ano passado. Agora, Eli, te cortando, dentro dessa realidade, desse ir e vir, o que você achou que foi o seu maior desafio nessa conexão da arte lá fora, em Portugal e aqui? É muito diferente o mercado do outro? É bem diferente. A gente tem alguns pilares, assim, para falar nessa diferença de mercado, né? A gente está falando de um mercado europeu e de um mercado da América Latina, né? Um mercado Brasil. O Brasil é muito grande, tem um potencial gigante. O mercado de arte brasileiro é um grande ativo lá fora também, né? Você vê que os principais artistas brasileiros estão presentes nas principais coleções, museus. Então, assim, essa presença lá fora, então, ela traz um respeito muito grande para o trabalho de arte lá fora, né? A própria... Imagina, pode me cortar. Você até recentemente voltou da Bienal de Veneza, a própria Bienal de Veneza com o primeiro curador brasileiro. Exatamente. Que levou diversos brasileiros para essa edição também. Isso tudo, de alguma forma, traz um holofote para nossa arte, né? Não, total. Assim, o Adriano Pedrosa está fazendo um trabalho incrível. São mais de 330 artistas presentes na Bienal. E realmente a presença do Brasil ela é muito, muito grande, muito expressiva. O pavilhão do Brasil está muito forte. Tem um pavilhão, um pavilhão para Beatriz Milhazes, né? Que é, assim, a nossa diva das artes. Então, assim, o que eu acho de pilares de diferença do Brasil e o mercado europeu, é exatamente isso, a gente pegando assim em termos geográficos, né? O Brasil é muito grande, a Europa, né, também grande, mas assim, proporcionalmente. E aí, falando de Brasil e Portugal, exatamente como foi a tua pergunta, Fê, eu notei a principal diferença no poder de aporte, no poder de investimento.
tá? Então, assim, o brasileiro, ele é mais arriscado. Ele é como no mercado financeiro as pessoas falam, você é mais conservador ou você arrisca mais? O brasileiro, tanto que jovens coleções no Brasil são muito bacanas. Tem vários jovens colecionadores que a gente conhece, que tá no nosso meio, e eles apostam. E não só pela questão da arte como investimento, mas porque gostam, né? E o português, ele tem uma reticência. Ele não vai ali. Então, obras de arte acima de um certo valor, eles questionam muito, principalmente se não for uma arte local. Entendi. Sabia que isso pra mim é surpresa? Também, eu pensei que fosse o inverso. Um grande potencial que eu vi de ir para Portugal e que para mim foi muito enriquecedor foi porque eu trabalhei mesmo no mercado europeu. Quando eu cheguei em Portugal, eu não cheguei chegando, fazendo um barulho. Eu cheguei devagar, eu quis assim, conhecer um pouco o cenário. Eu cheguei e abri uma galeria de arte rápido, assim, consideravelmente para quem chega lá e vai fazer algum investimento, mas eu comecei a trabalhar muito no mercado vizinho. Entendi. Então, eu trabalhava muito com a Espanha, com a França, com a Inglaterra, com países vizinhos dali, e isso foi muito engrandecedor, porque eu acabei ampliando muito minha rede de contato, meu network, sabe? Então, e essa experiência, ela é impagável, assim, para mim foi assim, como se eu tivesse, depois de ter fundado a Arte Rio, deixado esse legado aqui no Brasil, ter feito, assim, para mim, uma coisa pessoal, uma faculdade, sim, né? Porque 6 anos de arte lá fora, vivendo aquele mercado, que depois de pandemia, obviamente, se restringiu muito ali no local. E, enfim, foi isso que eu notei, assim, de mais diferença mesmo no mercado. A Arte Rio, quando você fundou aqui no Rio, acho que você foi muito visionária, né? Assim, com um projeto desse tamanho que virou o que virou até hoje, né? Sim, exatamente. E você acha que até hoje essas feiras grandes de arte, como é que você acha que isso impacta no trabalho dos artistas? Qual a relevância que isso ainda tem hoje em dia com outras ferramentas para os artistas, né, apresentarem os trabalhos? Que antigamente eu acho que era só galeria e essas feiras de arte. Hoje em dia eu acho que tem mais possibilidades, mas ainda assim essas feiras de arte são muito relevantes. Então, assim, eu vou até dar um pequeno resumo sobre isso. Eu não decidi fazer Arte Rio de uma hora para outra, né? Como é que foi? Eu tô no mercado de arte há mais de 25 anos. Eu entrei no mercado de arte através da galeria de arte da minha família, né, que existe até hoje. Eu assumi a direção dessa galeria de arte quando eu fazia História da Arte e Arquitetura na PUC. E, assim, eu vou te dizer que eu era totalmente crua. E, por conta disso, eu comecei a visitar muitas feiras de arte. Isso foi assim, eu visitava as feiras de arte para poder aprender, para poder conhecer esse mercado. E a primeira vez que eu fui numa feira de arte, é muito legal falar sobre isso, foi em 1998, me lembro bem, e eu fui com o Rubens Gershman com Tunga. Nossa! Pra FIAC em Paris. E aí eu peguei, botei um salto gigante, Le Boutin, vou andar na feira. Claro que não, o Rubens Gershman sem brincadeira. Ele pegou meu sapato e falou, deixa que eu carrego pra você. Uma honra até. O Rubens Gershman, pra quem não conhece, é o fundador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Maravilhoso. Né? Um homem, uma potência, um gigante das artes no Brasil. Ele fez uma abertura muito grande do mercado internacional. E eu ter tido esse privilégio, né? E ali, quando eu olhei para aquela feira, eu me lembro bem que eu fiz uma pergunta para eles. Nossa, como que a gente não tem uma feira de arte dessas no Brasil? Desculpa, no Rio de Janeiro? Qual era a feira? Na FIAC, em Paris, que hoje é a Paris Par, porque a base eu comprou. E hoje já está, acho que na 3ª edição, vai começar agora. Vai começar agora. Em frente. E aí, assim, quando eu vi aquilo... Isso em 98. Isso em 98. Aquilo ali abriu o meu horizonte, porque para mim, trabalhar numa galeria de arte, assim, não desmerecendo, mas para mim era uma coisa que me inquietava, ficar ali dentro daquele cubo branco, aquele espaço pequeno. Eu queria algo além. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa de vender muito grande dentro de mim. É verdade, você tem essa veia comercial. Tenho. E que muitos poucos curadores, né, tem isso. E aí a primeira vez que a gente trabalhou com você, eu acho que a sintonia foi muito grande, porque a gente não consegue ver essa veia da venda, né? Ou a pessoa tem essa cabeça e esse olhar muito artístico, ou o contrário. E aí você consegue tirar o melhor dos dois mundos. E também assim, quando eu acho que isso é uma característica muito engraçada em mim, porque assim, eu acabo que eu frequentei primeiro como colecionadora, né? Depois daquilo, aquilo foi me abrindo uns horizontes para outras questões. Aí eu comecei a trabalhar a galeria
participando das feiras. Então, eu comecei a fazer feira na Venezuela, no México, em Bogotá, em Miami. Levando a galeria que era da sua família. A minha galeria que você da minha tava lá. família. Tá. Aí eu fui levando meus artistas. Eu me lembro que eu fui para Arco com Carlos Vergara, e aí eu contratava curadores, o Fernando Coqueralho foi junto comigo. Foi assim, para mim aquilo foi tudo uma escola, sabe? Uau, né? Então não foi de uma hora para outra. Aham. E aí, no meio disso, eu frequentei como galeria, como colecionadora, e depois eu virei feirante. Depois eu falei, bom, eu vou fazer uma feira de arte no Brasil. Como que isso surgiu? Isso surgiu porque eu estava em Bogotá pela 4ª edição fazendo Bogotá, e eu fui convidada para fazer uma feira concorrente à principal feira, que é a... Me esqueci o nome da feira de Bogotá, agora me falhou. Arbor, que é a Feira de Bogotá, e aí um amigo meu que é empresário na Colômbia falou, Elisa, eu quero fazer uma feira de arte, você tem que fazer essa feira de arte comigo. Eu falei, sério? Ele, vamos fazer lá outra. E aí eu engravidei. Lá outra, Lá outra, Lá outra, aí eu fiquei Maravilhoso. aí veio minha filha, né, que hoje tem 15 anos e vai fazer 16, e eu fiquei grávida, e aqui durante a gestação, toda 9 meses eu fiquei gerando essa ideia na minha cabeça junto. Eu falei assim, gente, eu não vou fazer uma feira em outro país que chama lá outra, eu vou fazer a minha feira. E aí eu comecei a Que não é outra nem nada. Vai ser a minha, vai ser a feira. E aí nessa época, eu fiquei ali, né, empenhada nisso, e eu peguei todo o know-how, porque assim, durante um tempo, com aquela dúvida que eu tava na minha cabeça, por que não tinha uma feira de arte no Brasil, eu cheguei a participar de feiras e chegar, tipo, 15 dias antes para ver como é que sobe uma parede numa feira. Entendi. Você começou a fazer um estudo de toda a logística. Como é que sobe? E aí? Onde compra essa parede? Que madeira é essa? Como é que sustenta a parede? Então, assim, foi uma imersão realmente vivendo, sabe? E aí eu convidei uma pessoa para fazer essa feira comigo, que hoje é a atual, né, gestora da feira, e eu passei para ela todo o meu aprendizado, e a gente juntas, né, conseguiu criar a primeira edição da Arte Rio, que foi em 2011. E aí, assim, a gente fala de desafios. Quais são os desafios de um mercado? Quando eu quis fazer a Arte Rio, eu quis uma Arte Rio para concorrer com a Arte Basel. Ai, gente, assim, mas meu Deus, eu quis uma Arte Rio para concorrer com a Frieze em Londres. Eu quis uma feira para concorrer com a FIAC, aquela que eu fui lá atrás. Pensando grande, Quando né? você pensa grande, você cria metas que são difíceis. E você tinha já o contato dessas galerias relevantes no cenário para trazer para Arte Rio? Porque para uma galeria vir para uma primeira feira num país, né? Deve ser... Não só em questão de patrocínio, exatamente. mas de expectativa de venda. Exatamente, é Hoje uma a gente aposta, vê que né? é muito mais do que a feira em si. Toda a parte da retaguarda é bem puxada. Sim, eu fico imaginando como é que você conseguiu fazer essa ponte, Essa conexão com as galerias eu tinha porque eu já estava frequentando feira de arte há 10 anos. Então eu conhecia as principais galerias de arte do mundo. E quando vocês vão a uma feira, vocês já foram, vocês sabem disso, o network é muito grande. Sim. Às vezes você pode ir para uma feira de arte, eu até costumo falar isso para muitas pessoas que eu dou consultoria e que eu falo com galerias, a minha expectativa é muito grande. Eu falo, calma, acima de tudo você vai fazer network. Depois você vai dar uma projeção aos seus artistas gigante. Hoje em dia, com a globalização, ainda muito maior, né? Imagina. Entre nós. Isso até que eu ia perguntar, de que forma que você acha que essa parte da tecnologia, das mídias virtuais, isso impactou nesse mercado das artes? A gente até conversou ontem mesmo lá no nosso ateliê sobre inteligência artificial, né? A velocidade que isso tudo está andando. Você acha que isso facilita, não facilita? Até que ponto? Eu não estou falando especificamente de inteligência artificial, mas até essas mídias virtuais que antes não existiam. Então, você tem todo aquele storytelling, não só do colecionador, mas da pessoa, do artista mesmo que está vendendo, como quase um plus, uma ajuda para você poder divulgar o seu trabalho de alguma forma. Mais opções de canal que você está falando, exatamente. né? Não, é total isso que você está falando. Assim, a globalização, a esse acesso que hoje é permitido através das redes sociais, das mídias sociais, é um facilitador. Eu não digo que resolve. Não. Mas, assim, né, a gente está tratando de obras de arte. Então, assim, facilita em muita coisa. A logística de você fazer uma exposição, por exemplo, de fotografia em outro país. As coisas são muito mais rápidas e ágeis, né? Então, assim, é um facilitador muito grande. Mas tem outras questões que, claro, que o presencial não vai perder a potência. Eu lembro muito bem que na época que a gente ficou vivendo aquela coisa ali, né, de assistir as exposições através das redes sociais, da internet,
foi um pouco desgastante até para o nosso olhar, porque o nosso olhar, ele quando vai ver uma exposição, ele abre, né? Por isso que você vai botar uma obra de arte na parede, você tem que pensar no respiro, tem que pensar nisso tudo. Então, assim, eu acho que a gente fica muito voltado para a telinha, diminui o impacto, isso é uma opinião minha, tá? E meu modo de ver. E até a forma que você se conecta com a arte, né? Porque tem isso também. Ao longo desse tempo que eu e a Fê, a gente trabalha com arte, a gente entendeu isso. Por mais que... e aí, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Que as nossas toys sejam extremamente instagramáveis. Na própria Arte Rio e exposições que a gente fez até com você, a gente vê que nada substitui o presencial. Né? Que a forma que a pessoa se conecta, você explicando, o olhar da pessoa, você conseguindo também quase que passear pela evolução do seu trabalho mesmo, faz muita diferença. Eu acho que por que a Sá tá falando isso? A gente é relativamente não, a gente é super nova nesse mercado, né? A gente está há 3 anos nesse mercado. Uhum. E lá atrás, e até hoje, a gente escutou algumas coisas, assim, e a gente sentiu que algumas pessoas com um preconceito maior em relação às mídias sociais, quando for falar de obra de arte, não, mas vocês vão falar de obra de arte no Instagram, mas isso não, vocês vão desvalorizar o trabalho de vocês. Mas, ao mesmo tempo, também, para qualquer artista hoje, você ficar somente na mão de galeristas e feiras de arte, a gente brinca, a gente fala, gente, artista paga boleto. Então, tem que realmente ter um equilíbrio, né, da gente usar essa ferramenta, que são as mídias sociais, né, que são as redes, de uma forma geral, mas também de conseguir levar o trabalho para o público, que é onde acontece a conexão real. Total. Então, eu acho que é muito mais saber usar e equilibrar isso, para você não jogar num lugar de prateleira o seu trabalho. Mas eu acredito que isso, inclusive para as grandes feiras, que é o que ela estava falando, da Arte Rio, também deve ser uma forma de impulsionar e levar mais gente para ver as exposições. Eu concordo plenamente. Eu acho que vocês até atuam super bem, né, com a Safe, participando. Vocês fazem muitas ações presenciais e que são bacanas, elas circulando, né, pela moda, que traz, né, um pouco do histórico de vocês, que é muito legal. Vocês participam de feira, vocês participam de um evento como a Casa 70 Pop-Up. Então, assim, eu acho que isso é importante. Você está no físico e está ali, né, impulsionando tudo aquilo que você, no dia a dia, você acaba mostrando no dia a dia para você estar sempre ativo. Porque, gente, também, quem não usa o Instagram e fala que o Instagram não é uma ferramenta, está fora do mercado. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Então, assim, tem que saber dosar, E uma outra coisa, hoje em dia o Instagram permite você comercializar. Então, assim, quando a gente vai falar de voltando à feira, né, que é uma coisa que a gente estava falando agora, feira de arte não tem application para artista, dependendo da feira de arte, né? O application, ele é para galeria de arte. Então, esses artistas que não estão dentro de uma galeria de arte, eles se veem muito perdidos. E sem essa oportunidade de hoje, eles podem, através da internet, comercializar o trabalho de arte deles. E aí, inclusive através dali, se a gente pegar de exemplo o Maxwell Alexandre, foi através da internet que ele foi contratado por uma das maiores galerias de arte do mundo, e ele explodiu durante a pandemia. Exato. Então, assim, é uma faca de dois gumes, é aquela história. O quanto que eu mostro, o quanto que eu não mostro, é saber dosar, entendeu? Então, assim, eu acho que a internet, ela é uma ótima ferramenta, eu não vejo ela com nada negativo, e acho que ela pode colaborar de várias formas, sabe? E quais mudanças nesse comportamento desse colecionador, na hora que ele compra, você sentiu ao longo desses anos? Olha, quase um antes e pós-pandemia, você diria isso? Não. Não, eu não julgo que tem um antes, de pós ou depois de pandemia. Eu acho que tem hoje uma diferença no colecionador, a reação do mercado de um modo geral, né? A gente está falando de pessoas que são ultra ricas, né? Que têm um posicionamento de classe alta, né? Que fazem investimento, que movimentam... Desculpa. Imagina. Eles movimentam de fato o mercado de arte investindo, né? Comprando. Então... Bebe água. Eu vou pegar mais água, vamos lá. Eu e a Elise, a gente está com aquela tosse... Que não passa. Que não passa. Passou. Foi. Acho que foi. Uma marquinha pra... Obrigada. Quer, Fia? Não, obrigada, só. Ai, gente, eu tô com essa tosse chatíssima. Então, você e todo mundo. Menos a Fernanda. Essa coisa do tempo, né? A gente muda, calor, frio. Eu não tuço, realmente, eu quase não tuço. Ai, que sorte. Assunto Já tô aqui xarope, tentando né? parar, né? Ai, não, parou. Daqui a pouco a gente tá aqui
Falando de xarope. Indicando os melhores tratamentos. Exatamente. Qual Qual é o xarope que remédio você bom, toma? né? Pastilhas. A pastilha, enfim, passou. Mas assim, voltando. Então, eu acho que o colecionador, ele basicamente ele muda de acordo com como o mercado funciona, né? Estava até falando com vocês outro dia que a gente tem um balizador no mercado, para quem realmente trabalha no mercado de arte, que é um periódico que sai todos os anos. A Arte Base, ela publica é uma pesquisa que ela faz. Pois é, eu não sabia disso. Você falou isso ontem pra gente, eu não sabia. Mais de 2.500 colecionadores são pesquisados para falar sobre como eles estão vendo o mercado de arte nas principais feiras de arte. E existe uma mudança no último ano em relação ao investimento de valores acima de $1 milhão. Então, assim, antes a gente falava que essas compras de valores assim, de milhões de dólares, elas estavam mais impulsionadas. Houve uma redução segundo essa pesquisa da Arte Basel, né? Mas existem outras pesquisas que falam, por exemplo, sobre a mudança da presença da mulher no mercado de arte. Hoje em dia, a gente vê muito mais trabalho de mulheres artistas, né? Que é ótimo, é muito bom a gente, né? Porque a gente vê essa presença que antes era mais abafada, né? Elas sempre foram muito atuantes no mercado de arte, mas sempre abafadas, né? Olhadas como coadjuvantes. Exatamente. Coadjuvantes. Então, assim, isso foi muito importante a gente ver essas... Então, assim, a mudança tá muito nisso, sabe? Agora, é engraçado você falando disso, que há pouco tempo eu li uma matéria falando exatamente disso também, de alguns colecionadores e investidores, que eles, quase que com uma crítica nisso, quando a arte começa a ser vista como um mercado de investimento, e aí você perde um pouco o real valor de um trabalho ou de outro. Como é que você vê isso? Ou faz parte do game, é isso, como qualquer mercado? Olha, eu não vejo assim como perder. O investidor, ele existe a vida inteira no mercado de arte, né? E quem é um investidor no mercado de arte? Ele pode ser um empresário bem-sucedido e tudo, ele pode ser um colecionador que está começando a empenhar o seu dinheiro na arte. Então, assim, não é um balizador dizer que isso vai interferir dentro do mercado de arte, né? Obviamente que quando a pessoa chega num leilão e impulsiona através de lances uma obra de arte, isso dá uma supervalorização em alguns artistas. Mas o que é importante para o artista saber é que ele precisa fazer o step by step, ele tem que subir cada degrauzinho. Eu assisti essa semana uma entrevista da Adriana Varejão e ela conta a história dela, de como ela começou no mercado de arte, e ela fala, olha, eu não comecei pensando que eu ia chegar a ser uma artista conhecidíssima, fui visitar um artista no ateliê e falei, nossa, esse cara, ele vive de arte, olha, ele vive da pintura dele. Então, assim, a gente vai esbarrar com diversas histórias e fatores e que surpreendem cada dia. Poxa, como é que você pode pensar que a Adriana Varejão teve dúvida que ela seria quem ela é? E é isso, o mercado ele vai dando oportunidades, ele vai criando oportunidades de acordo com o olhar que ele vai direcionar. Entendeu? E como é que é o seu olhar para os artistas, assim, quando você vai montar uma exposição ou vai chamar alguém para sua galeria representar? Tem um critério, porque eu vejo também que você investe em novos talentos, mas ao mesmo tempo, novos talentos, eu não sei se fala. Sim, fala. Artistas renomados. Artistas, né? O que eu acho muito legal. Mas também a gente vê que dentro do seu portfólio, você tem aqueles artistas que a gente entende que se construiu de relacionamento ao longo da vida, que estão sempre muito alinhados com você e fazem parte das suas exposições. Ela tem a sensação que eu tenho, sua, que você tem uma cabeça muito, muito ampla, na verdade, né? Você não fica somente num foco, vou seguir essa linha aqui, essa linha de trabalho. É muito amplo, você abraça as novidades, o que estão vindo, os movimentos novos do mercado. Como é que você faz essa... Então, assim, eu quando eu comecei a trabalhar nessa galeria que é da minha família e tudo, eu comecei a pensar em trazer um pouco da coisa contemporânea para dentro, porque a galeria antes ela era muito moderna. E aí, com isso, eu comecei a frequentar um mercado de jovens artistas, porque, eu não sei, eu tenho um olhar para o jovem diferenciado, e isso eu posso falar com propriedade, porque hoje eu já faço isso há 25 anos. No início foi muito arriscado, mas a partir do momento que eu comecei a investir num artista, que na primeira exposição que eu fiz dele, o Man foi lá e adquiriu obras de arte dele, e ele era um artista não conhecido, eu falei, opa,
Eu sou, acima de tudo, eu sou empresária. Então, assim, eles, qual é o teu... Define o seu currículo. Eu sou empresária cultural. Mas você é galerista? Sou. Você faz feira? Faço. Você faz evento? Faço. Mas é porque eu tenho esse tino e um diferencial dentro do meu trabalho, como a própria Sá falou, é mesclar o novo com o renomado. E eu não deixo de olhar para o novo. Por que eu não deixo de olhar para o novo? Eu já estou numa altura da minha vida que eu conquistei muita coisa através do meu trabalho e que eu vejo que existem coisas que precisam ainda ser olhadas dentro do mercado de arte. Eu acho que para sempre, né? Para sempre. E assim, muitas empresas, né, ou muitas feiras de arte, tudo não abrem esse caminho para o jovem, né? Não tem para o jovem artista. Então a dificuldade que ele tem para ele chegar sempre é uma coisa que me perturba, me faz fazer alguma coisa por isso. Tanto que a Casa 70 Lisboa e Rio é uma galeria de arte multidisciplinar, que eu não trabalho em concorrência, principalmente com nenhuma outra galeria, até pela minha posição dentro do mercado de arte, mas principalmente porque eu quero construir, junto com o artista, a trajetória de trabalho dele. Isso é legal, engraçado você estar falando isso, está me lembrando... quando você fez a nossa conexão com a Anabela. Cara, eu pensei Anabela Ai, meu Deus, aliás, cadê a aluna? Tá aqui atrás de você. Quando você começou a aqui, falar, eu Então, falei, além disso, ainda consegue conectar esses dois mundos. mas pra eu quem ia não mais tem longe. essa Eu ia mais longe, na verdade. Porque eu admiro tanto quem tem olhar aberto para a vida, independente da área, se é no trabalho, no social. Acho que as mudanças estão aí para a gente selecionar, obviamente, e ir agregando isso na nossa vida. E quando você fez essa conexão nossa com a Anabela é uma artista de 92 anos, poderia ser uma pessoa já, tipo, cansada. Ela é zero cansada. E quando ela viu a nossa toy, foi tão legal a reação dela que ela falou, Foi gente... demais. Eu nunca fiz uma toy art. Ela falou assim, eu nunca fiz uma toy art. E ela, com 92 anos, ela abraçou um projeto totalmente novo para ela. E abraçou de uma forma tão generosa, lindamente. Ou seja, uma coisa que ela poderia falar, gente... Não, foi demais. Eu acho que, assim, foi muito assertiva, né, a nossa conexão. Quando a gente conversou, que eu fiz o convite para vocês participarem da primeira edição pop-up da Casa 70, eu senti que eu podia conectar vocês de alguma forma com alguém, com algum artista, e a Anabela veio na minha cabeça. E eu acho assim, eu me sinto muito feliz de ter feito essa ponte com vocês. Gente, então, nossa. A primeira, foram 2 toys, né? Foram. A primeira, um sucesso extremamente, assim, a gente acabou promovendo ela de uma maneira incrível e inédita. A gente usou muito das redes sociais. Deu sold out em 5 dias. Foi impressionante. Surreal. E como também a receptividade do público, né? Porque ali foi um... E depois a gente tem a outra série que a gente está lançando agora, falando, tá linda, tá aqui, olha... Sério, maravilhosa, a pedido dela. Olha isso, gente. Como muito na legal. Nossa vida, a gente ia imaginar isso. Não, a pedido da Anabela. Chegou na casa dela, que ela começou a abrir, contar a história, né, de toda essa série Lunar que nasceu. A nossa cabeça também já muito rápido. Não, foi incrível como que vocês foram rápidas. Eu me lembro. A gente trabalha sob pressão. Muito bem. Muito bem, exatamente. Não, entregam, né? Então, assim, é muito bacana que essa conexão. E isso tá dentro do meu viés de trabalho, sabe? Realmente possibilitar isso. Assim como eu fiz essa conexão, eu já fiz outras conexões também com artistas ao longo da minha vida. E eu pretendo continuar fazendo através da Casa 70, porque, assim, é isso. Construir uma trajetória, conectar vocês com outros artistas, conectar com colecionador, conectar com instituições culturais. É muito legal poder falar para um artista através do portfólio dele, olha, acho que você deveria investir um pouco mais, fazer uma residência. Tem tantas residências que às vezes são até gratuitas e que o artista fala, mas imagina, como que eu vou para uma residência? Como que eu vou fazer uma inscrição? E eu costumo, quando eu trabalho com artista, através da minha equipe, orientar para que eles possam fazer um bom application, fazer uma boa inscrição e participar de uma residência que vai, com certeza, somar para o currículo deles, né? E aí abre porta para participar de feira através das galerias, porque é isso, uma feira de arte, ela não seleciona, muitas delas até
pode fazer alguma coisa, mas é muito pequeno em relação à participação de uma galeria de arte, né? Sim, Então, assim, Eu tô um pouco perdida com o nosso tempo. Como eu é que também, é? gente. É pra eu finalizar a última pergunta? Não, ali, Vai olha, ali você. tem um relógio. A gente ainda tem tempo, né? Temos, graças a Por Deus. quê? Porque eu queria voltar até num assunto que Fala. eu na hora daquela crisezinha de tosse e tudo, eu esqueci de falar sobre uma coisa sobre desafio de mercado de arte internacional, Aham. e que eu acho que é muito legal contar para vocês um pouco do maior desafio para fazer arte Rio no Rio de Janeiro. Fala. Adoro essas Eu gosto de curiosidades. contar essa história, porque assim... Pode contar também algum babadinho que a gente gosta, Ah, eu algumas vou coisas contar. engraçadas, Deixa eu ver se eu lembro de algum babado. curiosidades, isso é Não, mas bom. assim, nesse aspecto, assim, foi muito legal, porque assim, como a gente tá falando dos desafios e tudo, e realmente, a gente tá falando, mas como que você consegue falar com galerias, como é que colecionador? Isso tudo foi através, obviamente, da experiência somada minha e dos sócios e tudo. Mas assim, o maior desafio de fazer uma feira de arte no Brasil, que foi antes de qualquer coisa, foi a questão dos impostos. Nossa, E imagina. isso foi um legado que eu deixei, né? Eu hoje não sou mais sócia da Arte Rio, mas ainda é uma feira de arte que eu tenho maior carinho, obviamente, né? E eu deixei esse legado para o mercado brasileiro, que foi conseguir, na primeira edição, a isenção total do imposto de renda para venda de obra de arte durante o período da feira. Então, assim, para você ter uma ideia, o que eu te falei, eu penso grande, eu quis fazer uma feira para concorrer com o mercado de arte internacional. E aí, obviamente, você pensa grande, você tem. Não é uma pedra no caminho, você tem pedregulhos, Sim. né? Você tem que sair Montanha derrubando inteira. montanha inteira. E aí, para você conseguir isso, tem que ter, assim, foi uma pesquisa gigante, eu tive que reunir, fazer um dossiê, né? E é unânime, tem que ter a unanimidade para votar durante uma reunião. Todos os estados do Brasil têm que votar a favor. E a gente conseguiu isso já na primeira edição, e não só para o Rio, como para São Paulo também. E assim, então assim, eu fico muito honrada de ter conseguido chegar tão cedo na minha vida, isso foi quando eu tinha 30 e poucos anos, ter realizado esse grande marco. E depois disso, Nossa, muito nova, né? eu ter ido para Portugal com essa bagagem e chegar lá e me reconstruir, né? Porque a gente estava falando sobre isso. A gente vai fazendo as coisas e a gente se reconstrói. E me reconstruir, e lá eu fiz, além da Casa 70 Lisboa, eu fiz um evento que é o Art Week. Né? O Art Week é uma semana inteira de arte. Maravilhoso. E que a gente movimenta toda a cena, sabe? A gente poder fazer como vocês fizeram aquele Cidade das Artes, que foi Sim. super bacana. Sim. E vocês convidaram várias pessoas para lá. Imagina se a gente tivesse uma conexão dessa na Barra, né, levando pessoas para visitar Cidade das Artes. Circuito, né? Circuito. Então, assim, eu fiz isso em Lisboa, fiz 3 edições lá, e minha ideia é poder trazer de volta para o Rio de Janeiro alguma coisa. Eu ia falar, É, gente, eu depois acho de que tudo falta, que você fez, eu acho que assim, o céu é o limite. O céu é limite. E você, na Eu verdade, só não tá sei aqui se eu tenho esse frescor de quando eu tinha 30 anos atrás, mas eu tô tentando. convivendo com você acelerada no... Não sei nem se é no 220, eu acho que tem. Mas você tá aqui, mas você também tá lá, né, Elis? Você ainda continua tocando Sim. os seus projetos lá. Eu procuro, assim, eu acho que a gente, quando abre uma porta, a gente nunca pode fechar essa porta, né? Eu procuro manter, né? A minha galeria de arte, ela hoje é um escritório de arte em Lisboa, e eu continuo fazendo muitos negócios com o mercado europeu. E no Rio de Janeiro eu faço a versão pop-up da Casa 70, até que eu realmente encontre um local para que eu faça a Casa 70 fisicamente, né? Tô nessa busca, ainda não consegui encontrar esse local. Hoje em dia eu também trabalho como curadora de um instituto cultural no centro da cidade. Eu faço curadoria de alguns projetos também. Então, assim, e tem um projeto que eu tô trabalhando nele para que tô guardando aqui a notícia. Não pode falar nada, né? Um spoilerzinho. Um spoilerzinho, mas eu acho que você já sabe, mas enfim, é um projeto que eu espero que em 2025 eu possa lançar e que vai ser bom para toda a cidade, eu acho que até para o Brasil, porque é um projeto que permite a possibilidade de pensar em outros estados também. Gente, eu só penso que você, com 30 anos, fez Arte Rio, agora, meu amor, esse novo projeto, eu não sei te explicar. O que não vai ser? Pois é, eu tô com a expectativa. Assim, a gente trabalha, né? Como eu te falei, eu tenho uma projeção que eu coloco, né? De fazer coisas grandes e que sejam realmente potenciais para a cidade, que deem uma projeção, que deem luz ao artista, aos curadores. E, assim, eu não sei quanto...
quanto que eu posso dizer para você de que realmente eu vou realizar. Eu estou empenhada em realizar, né? Estou trabalhando nesse sentido, mas tudo depende de milhões de fatores, né? E aí eu mantenho essa conexão, sim, com o mercado em Portugal. Eu adoro o mercado de lá, né? Os artistas e tudo. Procuro sempre, dentro das minhas redes sociais, divulgar o trabalho dos artistas que eu represento pela galeria, de curadores e de galeristas que eu conheço, que são super interessantes enfim. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma amiga minha que quer visitar o ateliê da Joana Vasconcelos, imagina. Uau! Maravilhoso. Gente, posso falar? Um sonho. É um sonho, Até porque ela tem muita conexão com moda Tem também, muita, né? Toda a história Sim, das Valquírias, sim. no Das cenário da Valquírias. Dior, aquilo... É verdade. eu sei que tá lá no O ateliê espaço dela dela. parece que você tá sabe a escola de samba? Não Um tem aqui? galpão, Um de galpão. escola de Imagina. samba. Então, assim, ela tem tudo a ver até com o Rio de Janeiro, assim, a gente já até pensou em trazer uma exposição dela, alguma coisa. Ela tá em Curitiba, não tá? Ela teve em Curitiba, coisa que foi muito bacana, o trabalho dela é gigante. Então, assim, tô sempre. Agora eu vou organizar uma visita guiada para o ateliê dela e eu daqui. E aí a gente vai falar de novo do quê? Das redes sociais, das mídias, da facilidade que dá, né? Realmente, meu escritório lá, eu tenho uma pessoa que trabalha em Lisboa, mas eu consigo fazer várias outras coisas acontecerem mesmo à distância, sabe? Então. E deixa eu te falar, você com esse olhar muito fresco agora da arte de Portugal, agora da arte do Brasil, hoje algumas pautas muito importantes, né, que tem que seguir no mundo da arte, relevantes, ao mesmo tempo algumas pessoas falando de tendência do mercado de arte, algumas tendências. Você enxerga algum caminho específico para a arte daqui a 1, 2 anos, alguma tendência específica, ou você... Bom, a gente tem que falar de inteligência artificial, né? Eu acho que, assim, hoje é uma grande potência dentro do mercado. Eu agora na Bienal de Veneza, né, visitando a feira, a Bienal, e visitando vários outros eventos ao redor, eu vi muito fortemente a presença da inteligência artificial, e eu acho incrível, acho muito... É um mercado que eu ainda não tenho, assim, propriedade para falar muito bem. Eu estou começando a estudar muito sobre isso, eu acho que a gente tem que se atualizar, tem que saber, sim, e eu acho que esse é uma potência que pode surpreender demais a Isso gente. é mais legal nela, né? Porque, mais uma vez, muita gente que fica batendo na inteligência artificial, não, ela vem, existe a ferramenta, vamos abraçar, vamos ver do que daqui a gente, né, pega de legal. E é isso, é ir agregando essas novidades. Isso que eu acho muito legal, de verdade, assim, no seu olhar, na sua forma de trabalhar, de tocar seus projetos. Não, porque eu acho mesmo. Eu também acho demais o trabalho de vocês. Uma última pergunta e uma curiosidade também, assim, que conselhos você daria para jovens empresários que estão começando nesse mercado de arte? Então, eu acho assim, quando eu comecei, foi muito vai lá, vamos assumir a galeria, a gente precisa de alguém que está lá e tudo. E eu fui muito no impulso. Se eu puder dizer para alguém começar, primeiro estudar. Qual é o mercado que definitivamente você quer? Porque o mercado de arte é gigante, tem 1000 possibilidades de você... Muito competitivo também, eu quero ser uma galeria de arte, eu quero ser um produtor de evento de arte, eu quero ser artista, o que você realmente quer? E a partir daquilo se capacitar. É importante você estar atento a tudo que acontece no mercado. Eu procuro, pelo menos, dedicar algumas horas do meu dia a me atualizar, porque, assim, não dá para você dizer que acompanha tudo na palma da mão, não dá, você tem que ler realmente, tem muitas publicações que são importantes a gente acompanhar. E, assim, eu acho que para quem vai começar, o meu conselho é esse: primeiro focar no lugar que você realmente deseja. E depois se juntar a pessoas que eu acho que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Isso é muito importante dizer. Eu acho que é se juntar, se conectar com pessoas que possam somar. Eu acho que a gente mesmo, né? Se hoje eu estou aqui a convite de vocês, e hoje nós somos amigas e tudo, né? A gente já construiu através do nosso trabalho essa amizade e da confiança, né? Eu acho que também a seriedade é muito importante naquilo que você faz. Então, transparência, a transparência, né? Eu acho que, sabe, eu circulo no mercado de arte em qualquer lugar, e todo mundo sabe o meu trabalho, porque eu realmente procuro ser uma pessoa muito certa, muito séria com tudo que eu me proponho. Então, esse é o conselho. Séria, mas ao mesmo tempo extremamente leve, né? Porque a gente estava conversando isso hoje de manhã, tomando o nosso cafezinho antes da gente se preparar para cá. A gente estava falando exatamente isso, que algumas coisas hoje são importantes.
e que é importante a gente conseguir se divertir durante o processo, né? Total, Sá. Total, porque assim, Acho que a maturidade traz isso. A maturidade traz isso, sabe? Hoje eu realmente procuro trazer para o meu dia a dia, para minhas experiências que realmente vão me fazer me divertir, me fazer feliz de alguma forma, sabe? Porque não dá mais pra gente também ficar naquela coisa, né, de relações tóxicas, de relações que te consomem. A vida é tão rápida, a gente viu agora um vídeo da Fernanda falando, da Fernanda Montenegro, né, gente, pelo amor de Deus, eu troco os nomes, ela é maravilhosa, né, enfim, acabou de estar lá em Veneza recebendo um prêmio, e ela falando sobre isso, a gente tem, né, que dedicar. O que a gente realmente vive na verdade, internet? Fernanda Torres. Ah, é Torres. Foi a Fernanda Torres. A filha da Fernanda Montenegro. A filha exatamente, a Fernanda Torres. Então, corrigindo aqui, me desculpa, por favor. Ela falando sobre isso. O tempo que a gente dedica a tá aqui, tomar um café, tomar realmente um café. A gente que é mãe, né? A gente faz nesses 99%, o vídeo falava isso, 99% desses outros momentos que não são esse 1% de extrema felicidade, que a gente acaba resumindo. Que a gente resume em relação a uma viagem, um evento, um casamento. E o que a gente está fazendo nesses outros 99%? Que a gente possa se divertir, né? Que a gente possa viver esses 99% sem essa cobrança, né? Desacerbada de que você tem que ter uma selfie boa ou que você tem que ter uma viagem... Tem que ser tudo perfeito, e que tem que ser tudo perfeito, não é, né? Então, assim... Então, pegando esse gancho de tem que ser tudo perfeito antes da gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte que a Dani perguntou pra gente. Muito legal, né? A sua história, toda uma trajetória incrível, mas muito provavelmente, em algum momento... alguma coisa deu muito errado. Teve alguma coisa que você fala, cara, aqui eu me lasquei, não deu certo, mas também foi por não ter dado certo aqui que eu consegui fazer aquilo outro, aquilo te abriu alguma porta. Gente, assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Tá. Obviamente que tiveram várias coisas que aconteceram que até foram marcos da minha vida, de esse momento eu tive que tomar uma decisão muito radical e tudo, mas eu não levo para um lado negativo. Não, sim, Né? lógico. Eu acho que todas essas coisas que aconteceram tinham que acontecer porque, assim, fecha uma porta, abre uma janela, abre uma porta, fecha uma janela, sei lá como é que fala, mas, assim, nada deu errado, sabe? Então, assim, por mais estar ali naquela hora, por exemplo, de uma votação, de uma decisão, de uma reunião de conselho com sócios, eu já fui sócia de 14 empresas. Hoje, por exatamente chegar nessa tal maturidade, eu sou sócia de uma empresa, que é minha empresa e que eu não tenho sócios. Então, assim, se eu for levar para você, eu realmente já tropecei, mas eu levantei muito mais forte, eu me sinto muito mais feliz e grata por tudo isso que tem acontecido na minha vida, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Eu acredito muito nisso, sabe? né? Porque senão as pessoas ficam olhando uma empresária de sucesso e acha que... Romantiza. Não é tão vida simples. Não é o que o Instagram porque sai fora do planejado pra todo mundo, né? Sai, dá errado. Eu acho que exatamente, não é nem usar a palavra dar errado, saiu fora do planejado inicial. Porque tinha que te levar para uma outra trajetória. A tal da expectativa é que às vezes vira a cilada. Né? E hoje a gente tem que saber que, eu vivi essas histórias todas, então eu acho que a sabedoria tá nisso, sabe? De fazer do limão uma limonada. Resiliência. E realmente resiliência, sabe? Então, e com isso também eu fui vivendo tantas outras coisas bacanas, eu aprendi tanto. Eu fico muito grata por tudo que eu vivi, e eu quero viver muitas outras coisas, muitas outras emoções. Possamos viver outras emoções juntas, torcendo também uma pela outra nos projetos separados, independentes. Eu vibro demais. Eu tenho essa coisa de mandar energias e vibrar, porque assim, eu acho que isso é muito importante, principalmente nós mulheres, né? A gente tem que olhar para outra mulher e vibrar muito com ela, porque a gente não é só mãe. Porque às vezes você fala, vou tentar resumir aqui, mas o cara é um mega CEO de uma empresa e tal, e ele fica ali naquilo, liga para ele no meio do dia e fala que sua filha tá na escola, que deu uma machucada. Ele vai se baratinar inteiro. Não desmerecendo, alguns homens conseguem fazer. Mas a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está dirigindo, a gente está indo para uma outra reunião. A mulher, ela tem uma coisa de se desdobrar. Mas que também não dá para romantizar muito isso, não. A gente está dirigindo essa semana, a Fernanda de carona comigo. Ela várias vezes achou que fosse morrer. Eu, às vezes, me embanando no celular. Aí ontem eu falando com você no telefone, dirigindo. Bateu. Ai, só, você batia o carro. Não, eu tô falando exatamente por isso. Outro dia, sem brincadeira, eu
nessa coisa de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu bati no carro de uma mulher e ela virou e falou, segue, que eu tô atrasada. Eu falei, bora! Porque ela deu ruim pra ela, mas deu ruim pra mim também. E aí as duas, aí eu olhei e falei, ai meu Deus, ela, ai meu... Vambora. Você vê como é que é. Agora eu não sei como é que seria se fosse um cara, talvez não desmerecendo. Mas... Ele ia falar, vamos lá, tem seguro, não sei o que, gente. Porque a gente vai no flow, né? Na malemolência. E no meio dessa loucura toda, desse caos, dessa agenda enlouquecida dela, ela conseguiu abrir, né, um espaço pra gente. Foi muito legal. A gente realmente tá muito feliz. Gente, eu que agradeço. Brinde com café? Vamos mais um brinde. Com certeza. Porque o café nos move. Não, e que essa amizade, que o trabalho da gente seja cada vez mais divertido. Verdade. Que é isso que a gente quer, não é? E que você volte Obrigada. mais, pode voltar com outras convidadas, que eu achei que foi muito rápido. É muito Nossa, rápido. mas Eu a olhei ali e manhã acabou toda o tempo. falando. Passou rápido, acabou. Então corta, Acabou. para. É assim. Beijo, Obrigada Obrigada. a todo mundo. Obrigada a todo mundo.